Eu vim regravar o vídeo. Eita, pô, o vídeo do Sonic Shin Tapes, porque eu perdi. Calma. Eu vim regravar o vídeo do Sonic Shin Tapes porque eu gravo separado, né? Um fica no meu celular, o outro no computador. Então, eu perdi a parte do celular e também tinha ficado muito grande. Então, se eu conseguir fazer uma versão menor, essa daqui vai ser até melhor, né? Aí, tanto que vocês vão perceber bem a diferença de um vídeo pro outro. Da primeira vez que eu gravei, no caso, o próximo vídeo sem ser esse, a cama tava uma bagunça só. Agora tá só meu sapato, minha bolsa antiga, minha bolsa outra ali e bagulho de canetinha. É uma grande melhora já do que tava da última vez. Então assim, ai, conquistas. A gente vai assistir Sonic Shin Tapes, a criatura que devora cidades, de novo. Só que pra vocês não é de novo. Quer dizer, pra vocês podem ser de novo, mas eu estou dizendo eu gravando. Nossa, não, mas ele lançou um vídeo de dinossauro aqui que eu quero muito ver, porque ai, não sou tipo, ai, hiperfoco em dinossauro, ai, que incrível dinossauro. Mas até que eu gosto dos vídeos assim de dinossauro que tem. Porque tá aqui embaixo que eu já vi, não tá marcando como visto, porque eu não vi nessa conta. Eu sou o Ip e eu acho que eu nunca acertei tanto o timing pra um vídeo. Sonic Shin Tapes. Sonic Shin Tapes se trata de mais uma história... Eu só tô assistindo Sonic Shin Tapes porque meu amigo ficou me enchendo o saco. Aí eu decidi gravar o primeiro e o segundo. Só que o primeiro eu perdi. E eu podia ter deixado só o segundo porque ele faz recapitulação. Mas é bom assistir, né? Tudo. Tem mais contexto do que só uma recapitulação. Tem seus benefícios. O Sonic é onde a gente vê ele numa versão um pouco peculiar. E eu sei que vocês provavelmente estão cansados desse tipo de história, eu incluso. Mas confia em mim, se eu tô fazendo vídeo é porque essa série tem algum mérito e algum diferencial. E por mais que ela não tenha chamado a minha atenção, eu preciso engolir o meu orgulho aqui e assumir que ela é extremamente interessante pra dizer o mínimo. Então, sem mais delongas... Estou com medo. No Blue Sky ambos tá aí. Nossa, não, Blue Sky. Ainda tem alguém que usa Blue Sky, eu não vejo a graça. Tipo, o Twitter já voltou, gente. Qual que é a necessidade de ter o Blue Sky? Sonic.exe. Eu imagino que todos vocês conheçam essa creepypasta. Na creepypasta original, um rapaz que... Eu conheci mais por essa recapitulação que ele fez, porque, sinceramente, nunca fui atrás da história original. Eu só via lá e o Sonic XZ, kkk. Acabou. Era isso que eu sabia dele, que ele era o Sonic XZ. Muito fã de Sonic acaba recebendo uma cópia do jogo um tanto quanto estranha. No caso, ele recebeu essa cópia de um amigo. No bilhete que vinha junto daquela cópia, esse amigo dele suplicava para que ele destruísse a cópia, assim destruindo a entidade que vivia nela. Mas não... Eles não aprofundam essas histórias. Tipo, como é que essa entidade entrou? Da onde essa entidade veio? Por que o próprio amigo não quebrou o jogo? Nunca, em hipótese alguma, aquele amigo podia jogar o jogo. O jogo. Afinal... Mano, eu odeio esse jogo. Tipo, aquele jogo lá que criaram no TikTok, essa porra. Porque eu nunca vi fora dele. Que fica, ai, o jogo. Se você não quiser jogar o jogo, você tá jogando o jogo. Você não tem que escolher. É o jogo. Fez esse jogo no cu. Jogo chato do caralho. Não, pior... tipo, ninguém da minha vida lembrava desse jogo. Foi só entrar na escola nova e minha nova amiga ficava, ai, o jogo. Odeio esse jogo. Espero que esse jogo apodreça. Junto com a pessoa maldita que acha tão criativa criar ele, que é só um jogo cheio de regra estúpida que só idiota lembra pra irritar os outros. Eu odeio esse jogo. É exatamente isso que aquela entidade queria. E que entidade que era essa? O Sonic. E sinceramente pra mim, aqui a gente encontra o mesmo defeito que a gente encontra lá em The Secret Formula. Uma entidade presa numa unidade de memória. PC, pendrive, disquete. Essa ideia é interessante. Mas o que estraga é o fato que essa entidade é o Sonic. Fica meio kid, sabe? Mas enfim. É claro que o nosso protagonista... Ai, é muito criança, é muito kid, véi. Que cringe. Ai, mano, não acredito. Tipo,
Ai, muito cringe, velho. Eu não suporto. O protagonista não ia se conter em jogar o jogo, e quando ele joga, ele encontra 3 saves diferentes no arquivo, sendo um save do Tails e outros 2 ainda bloqueados, do Knuckles e do Eggman. O que acontece é que em cada cenário, um Sonic possuído dá fim em todos os personagens. E durante essa gameplay, a gente joga com o personagem mostrado no save, e em cada um dos estágios, a gente vê os momentos finais de cada um dos personagens. E durante toda essa creepypasta, existe apenas um momento que me deixou realmente arrepiado quando eu vi ela pela primeira vez. A aparição final do Sonic, onde ele se intitula Deus, sem susto, sem música. Eu sou Deus, mas eu estou aprisionado em um jogo que é só quebrar o CD. E se quebrar eu não vou ser libertado, eu só vou morrer mesmo. Quer dizer, ficar preso em algo que nunca mais será rodado. Mas eu sou Deus. Apenas ele te olhando, se intitulando Deus. Inclusive, essa tela aqui é uma clara referência a um dos primeiros ARGs e um dos rabbit holes mais famosos de todos. I am God. Eu sou Deus. Isso tudo que eu contei pra vocês é a estrutura base da creepypasta original de Sonic.exe. Mas tem mais uma coisa que eu preciso pontuar nessa creepypasta antes da gente poder ir pra Sonic Shintae. Na creepypasta original, a gente não tem nenhuma explicação do que de fato possuiu o Sonic. A gente não sabe se é um vírus, um demônio, uma hack room ou um mero glitch. O Sonic apenas é. Se em algum lugar existe alguma explicação do que o... Mas tudo isso, né? Não é só bagulho de computação, não é um espírito mesmo, é só aí, tipo, vírus, um hacker. E a alma que estavam falando que tinha era do hacker? Imaginação da creepypasta original. Não faz parte do conto original, até porque no conto original não é explicado. Sem mais delongas, Sonic Shintapes. O primeiro vídeo da ordem canônica da série parece bem mais uma animação shitpost, no melhor estilo Sr. Pelo. Nessa animação a gente vai ver um Sonic... Sr. Pelo. É o Sr. Pelo. Notavelmente magro sentado. Na sua mão ele tem uma lancheira. E quando ele abre, a gente vê que ele tinha simplesmente um coelho sem vida, que ele come. Depois de comer, ele se levanta e vai atrás de mais comida. Enquanto ele anda, ele vê um pássaro ao lado de uma joaninha motorizada. Nisso, ele simplesmente dá uma muqueta no pássaro. E claro, destrói a joaninha motorizada. Tudo pra descobrir que dentro dela havia um porquinho. Essas criaturinhas que ficam dentro dos... Por que o porco não tem casco nas outras... duas mãos? Quer dizer, é casco que porco tem? Sei lá, me lembra pé de cavalo. Eles têm? Não sei. São o foco do Sonic. E naquele local que ele tá, Green Hill Zone, tem diversos animais robóticos que ele pode quebrar e comer. Pra gente, robôs com bicho dentro. Pro Sonic... nozes. Literais nozes. Horas depois daquele dia, o Sonic já vai ter limpado a Green Hill Zone. Meu olho fica molhado pra caralho com um bocejo, eu lacrimejo muito com bocejo. Não, pior que, tipo, quando me vê, eu sou mais animadinho normalmente. Aí quando alguém me vê quietinho ou me vê depois de bocejar, que meu olho fica com muita lágrima, a pessoa pergunta se eu tô triste, eu tô chorando. Aí, tipo, eu tô só de boa. Às vezes eu tô até feliz, eu só tô quieto. Robôs, em certo momento, ele iria chegar no exato local aonde eles estavam saindo. E nesse local, nós vemos o Eggman colocando um coelho numa joaninha. Tudo bem, tudo tranquilo. Até que, de repente, o Sonic aparece literalmente quebrando a parede. A primeira coisa que o Sonic diz assim que ele olha pro Eggman é você que tem transformado minha comida em pedaços não comestíveis de lixo metálico? Isso terá consequências. Nisso, o Sonic mostra... Ah, não. Não pode. Ai, tá muito alto isso aqui. Ai, não pode. Hoje não vai dar pra usar cartada animais fofos, porque a Megatron fugiu de casa, eu acho. E não sei quando que ela vai voltar. E o bebê tá dormindo, a Branca provavelmente tá lá fora, mas a Branca... não sei, ela não aparece tanto, ela não gosta. Não gosta nem de cola. Quer dizer, não como se a Preta gostasse. Mas a Preta aceita um pouco mais que a Branca. Sua forma real pro Eggman. E no vídeo seguinte, seguindo a ordem da história, nós vemos o que o Sonic fez com o Eggman. Como o Eggman acabou com a refeição... meio que ele virou a refeição. E já nesse segundo episódio eu tenho coisas pra pontuar. Vocês pararam pra pensar o porquê o Shin em Shin Sonic? Shin é uma palavra japonesa. Não. Eu não tenho por que questionar o nome das coisas.
Ocidente tem várias traduções. Dentre elas, a gente tem novo, superior, avançado. E por que ela tá numa série do Sonic? Shin Sonic tá fazendo referência a Shin Godzilla. Essa versão do Godzilla consegue se transformar, se adaptar a certas situações, literalmente evoluindo seu corpo. O seu homem é o dragão. E acho esse o diferencial de Shin Sonic. Esse personagem se muta e cresce, e isso acontece cada vez que ele se alimenta. Comparem o Sonic da primeira animação. No momento que ele olha pro Eggman, ele mostra a sua versão real, e quando ele já consumiu com o Eggman, ele já tá muito maior. Nesse momento da história que a gente já se mutou. E ele vai se mutar muito ainda. Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês é que nessa história que a gente tá vendo, a Green Hill Zone, Emerald Zone e todos os outros locais que aparecem nos jogos clássicos do Sonic são na vida real. Em certo momento, ao decorrer da série, a gente vai ver os personagens nas fases. E em outros, a gente vai ver eles em locais que lembram mais a vida real. Mas em ambas as situações, ele tá na mesma dimensão, digamos assim. No trecho seguinte do vídeo, a gente vai ver em ambas as situações, ele tá na mesma... Cadê? Isso aqui? É isso aqui? Digamos assim. No trecho seguinte do vídeo, a gente vai ver imagens de uma câmera de segurança mostrando os momentos finais de alguém. O que eu tirei desse trecho que a gente dá pra ver é que depois do Sonic comer a carne dos animais, ele meio que pegou gosto pela coisa. Só que depois de comer o Eggman, ele cresceu mais. E vale lembrar que o Eggman é humano. O que a gente pode interpretar dessa mudança corporal que ele teve, comer carne humana deixa ele mais forte. Não é à toa que ele mutou seu corpo. Com isso, ele saiu do seu habitat natural que a gente vê nos jogos clássicos pra uma área mais urbana. E assim a gente chega na segunda parte do segundo vídeo. Eu que inventei esse subtítulo. Por meio de uma câmera de segurança, a gente pode ver que o Sonic tá na espreita de alguma casa. Nós temos uma câmera na rua, uma câmera na varanda e uma câmera nas escadas. E essa criatura vai avançando de câmera em câmera, de forma lenta, encarando bem a lente da câmera, quase como se ele soubesse que a sua vítima tava... Espero ter ajudado a interpretar melhor. Espero ter ajudado. Cuidando ele do outro lado da lente. O nosso protagonista estava numa sala de controle, provavelmente com computadores, aonde estava sendo enviado o retorno de todas as câmeras que estavam espalhadas pela casa. Até que de repente ele ouve o som da porta abrindo. Dessa vez não era uma câmera. Ele tava cara a cara com aquele... Que bom, né? Pô, uma câmera abrir uma porta é foda. Mas... esqueci. Porra, a pessoa tá vendo um bicho gigantesco. Ai, caralho, que susto. Ô, gata filha da puta, mano. Carta das animais fofo. Rápido, preta. Tá bom, já entendi. Eu levei uma patada na boca, eu perdi todo o meu raciocínio que eu tava tendo. Tá, o cara vê um bichão se aproximando devagarzinho da casa dele. Ele tá vendo que o bicho tá devagar. Por que ele continua olhando pela câmera em vez de tentar fugir? Tipo, que legal. O bicho vai me matar daqui a pouco, ó. Fica só vendo. Quanto tempo será que ele vai chegar aqui, hein? Vamos apostar? Eu vou, hein? Será que ele vai me matar? Será? O nosso protagonista até tenta se esconder, mas a criatura ingere ele mesmo assim. E assim acaba o vídeo House Footage. O que esse vídeo dá a entender é que essa criatura vai agir praticamente como um Stalker. E o que esse vídeo também deixou óbvio é que aquelas criaturas que a gente vê nos jogos clássicos do Sonic não é mais o foco dessa criatura. Ele precisa de peixes grandes, vulgo humanos. Nesse vídeo a gente vê o nosso... Mas não tem bicho maior que humano pra ele comer, não? Tipo... ele pode achar um urso, né? Que o foco dele é humano quando pode ter outros bichos mais fortes. Por que essa porra ainda tá molhada? Ai, que nojo, velho. Eu não esperava pela molidez isso daqui. Onde é que tá molhado isso? Gente, tá escondendo a água aqui. Ai, não gostei. Dormindo, até que ele acorda. Ele não se acordou com um som ou algo do tipo. Ele só sentiu uma presa na toca dele. Entre uma piscada e outra, ele acaba vendo... Isso daqui tá cheio de água ainda. Ele tá molhando. Gente, olha isso. Olha a gotona de água que isso daqui fez. Ó, ainda tá molhando mais essa buceta. Ai, gente, que não. E um dia foi o seu amigo. Nessa hora, o Tails se levanta pra tentar se defender do pior. Afinal, ele não tinha visto essa versão do Sonic ainda. Ele sequer sabia o que tinha invadido a sua toca. E assim como ele não sabia o que era aquela criatura, ele não sabia do que ela era capaz. Se bem que tudo bem ele paralisar, que o Tails é uma criança, né? Se eu não me engano, o Tails é uma criança.
Eu acho que o Tails é uma criança. Então tudo bem ele paralisar. Ninguém sempre vai saber o que fazer quando tá com medo. Eu não vou julgar ele. Mas só ele também que eu não vou julgar. Em que ela já tava atrás dele. Nessa parte, o vídeo nos conta que nos últimos 3 meses houve um aumento considerável no número de desaparecidos locais. Também é dito que todos esses desaparecimentos seguem um padrão da pessoa sumir dentro da própria casa. E antes que vocês me perguntem, sim, a polícia e o governo já sabem. Se ficar todo mundo na rua, se tá sumindo em casa, tipo, a rua vira tipo um pandemônio, tá ligado? Nossa, eu sujei tudo o bagulhinho, vou ter que lavar de novo, aí vai encher de água. Ah, ainda dá pra usar um pouco. Só tá com sujeirinha colada. Dá pra tirar pelo de gato sujo ainda. Mentira, que meus gatos é limpinho, né, Peta? Aí foi lá pro armário. Essa criatura. Afinal, como a gente viu, essa criatura não fez o menor esforço pra não aparecer nas câmeras de segurança. Essa coisa literalmente vê uma câmera. Às vezes ele quer ser visto. Você não pergunta pra ele se ele quer ou não ser famoso. Tipo, ele quer ser reconhecido pelas obras dele. Tipo, quem não? Enfia na frente, quase como se ele quisesse aparecer de forma proposital. A polícia conta que no total já são 946 desaparecidos e que as investigações não conseguem achar um único corpo sequer. Afinal, a criatura deve ter ingerido tudo. Nessa parte que a gente tá da história, a última vítima dessa criatura foi o Tails, certo? Mas essa coisa agora não se alimenta de humanos. Por que ele teria feito isso com o Tails? Pois bem, a criatura não deu cabo do Tails aqui. Ele E se tivesse dado cabo do Tails? Qual o problema? Te dá cabo. Recrutou o Tails. A gente não sabe exatamente como essa infecção acontece, mas o Tails agora é um subordinado dessa criatura. E a gente até vai ter um trecho nesse vídeo dos dois trabalhando juntos. Como o governo já sabe que esses desaparecimentos são obra dessa criatura, diversas investigações passaram a ser feitas em seu local de origem. A mano do governo tá ali. Como que você subiu na cama agora? Ai, gente, que gato estranho. Vários grupos de investigação foram enviados pra Hilltop. Tudo pra tentar entender o que tá acontecendo e tentar neutralizar essa criatura. E o que a gente tá pra olhar é justamente os últimos momentos de um desses investigadores. Esse investigador conseguiu tirar essas duas fotos. É dito que o paradeiro desse investigador é desconhecido. E a investigadora... Lobão, au! Au! Vem, preta! Au! Tirar essas duas fotos. É dito que o paradeiro desse investigador é desconhecido e a sua câmera com essas fotos foram encontrados próximo à trilha que abre a Hilltop. Ainda na Hilltop, um outro investigador foi designado a mesma função que esse e ele relatou ter visto uma criatura voando naquela mesma noite. Quando a gente olha a foto que esse investigador tirou... Nossa. Eu entendi completamente errado. Tipo, eu vi o Sonic aqui, tipo... Ai, não sei explicar, mas tipo, meio que ele encolhido, agachado. Não necessariamente quando ele vira a bola, mas meio agachado, sim. Aí ele segurando sei lá, alguma coisa com uma cabeça. E o cara decepado aqui. Mas não. Não, é só o Tails mesmo. Só o Tails carregando uma. E fica claro que a coisa voadora é o Tails. E que ela tá carregando justamente o investigador que tá desaparecido. Essas imagens que a gente acabou de ver, junto das imagens das câmeras de segurança, acabaram vazando na internet. E apesar do governo já tá movendo uma operação pra tentar neutralizar essas criaturas, publicamente eles negam que tudo isso seja real. O governo basicamente tá dizendo que tudo isso é montagem e que as histórias são inventadas. O governo tá fazendo isso... Não é verdade. Ai, mas mataram uma família inteira. Desovaram o cara ali. Não é verdade, você está mentindo. Justamente para tentar evitar uma histeria coletiva. As pessoas podem ser histéricas, mas elas não são burras. A população local já fez a ligação dos desaparecimentos com essas criaturas, as mesmas que o governo insiste em dizer que não são reais. E bom, a criatura se alimentou de novo, logo ele continua a se transformar. É o fodão. Ai, é o fodão dos games. Não sei o que eu olhei pra trás. Nossa, precisa desse pi? Oh. Nesse vídeo nos é contado que um policial foi atender um chamado nos arredores da Hilltop. No caso, alguns moradores ligaram pra polícia dizendo terem ouvido os gritos muito altos durante a noite. E o que a gente tá pra ver é a gravação da body cam do policial que foi atender esse chamado naquela noite. Nesse vídeo, a gente vê ele andando pela... Não, tipo, tu sabe que tem um bichão andando à noite. Não é, tipo, óbvio que tá acontecendo na floresta? É só você mandar, ó... Ele ataca dentro de casa e pode ser que comece a atacar fora.
vai pra lugar longe da onde ele tá. Porque, tipo, não é que você tá escutando os gritos e, tipo, tem uma criatura gigantesca na cidade. As pessoas que foram pegas por ele já morreu. E você sabe que você não vai conseguir conter esse bicho. Filho, vaza daí. Manda os outros vazar. Fala, ó, aí é perigoso, eu vou ir buscar vocês, né? Que gente assim também tem que fazer resgate. Então, assim, a gente busca vocês, só que vocês não podem ficar mais aí. Aí tá perigoso, o bichão tá rodeando, vaza, pipoca. Mas não, ele vai lá, é burro, né? Tem que morrer. Procurando a fonte do grito que deu origem ao seu chamado, mas ele não acha nada. Enquanto ele anda, a gente consegue ouvir ele tentando falar com a central que ele tem via rádio, mas ele acaba perdendo o sinal com a unidade, ficando totalmente sozinho e sem esforços. Nessa hora que ele perde o sinal, a gente pode ouvir um som pela floresta. Esse som claro, era né, dele. porra. A criatura já tá... Aí o cara tá andando assim, tá gravando mais pra cá do que pra cá. Aí, mas... Eita, o passarinho gritando. Esses dias meus gatos mataram um pássaro dentro desse quarto aqui. Aí meu irmão teve que se fuder pra limpar. Eu não sei como é que eles... Eu não sei qual deles pegou. Mas a gente tá achando que como a preta tá subindo o muro, a gente acha que ela pegou, tipo, derrubou o bicho. Aí ele caiu aqui dentro e a branca roubou a caça da preta. É isso que a gente tá achando. Estágio bem avançado de mutação. Nesse vídeo a gente tem acesso a uma foto que mostra alguns estágios de mutação que essa criatura pode ter. O que a gente tá presenciando, em teoria, é o terceiro estágio. Um estágio antes do final, que é tão grande que nessa foto a gente consegue ver apenas a sua mão. O policial tá correndo até conseguir se esconder. E quando ele fica em silêncio... Como é que ele já sabe os próximos estágios? Você nem viu o bicho evoluir direito. Não entendi como é que eles descobrem os próximos estágios. Da criatura, ele olha pro lado e nota que já tá sendo observado pelo Tails, ou por mais de um Tails. Tá, aqui a gente tem que fazer uma pausa. Nessa parte a gente nota que o Tails se clonou, tem duas duplicatas dele mesmo. E isso faz sentido, mais ou menos. Qual que é a pira dessas bocas? Uma boca que não fecha? Só isso. Existe uma explicação que é teoria minha e uma explicação que é canônica. E eu vou falar as duas. Nessa série, à medida que o Sonic come carne humana, ele cresce. Ou seja, no universo da história Shin Sonic, existe a possibilidade de mutações. Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar. A mutação do Sonic é ele crescer o seu corpo. Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar. Afinal, isso já aconteceu uma vez na terrível série Sonic Boom. Mas a clonagem é diferente, caralho. A clonagem é bem diferente de qualquer forma e... Nossa, eu esqueci. Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Eu já vi minhas primas assistindo essa série. Eu assisti um pouquinho, algumas partes eu achava pai, outras partes era até legalzinho. Sei lá, não tinha pira em Sonic quando era mais novo. Eu tô começando a conhecer de fato agora, porque lançou os filmes lá. E o filme tá muito foda. Mas só por isso também. E o Tails tem uma máquina onde ele consegue se clonar. Então talvez o criador tenha se inspirado nisso. Eu espero que não. Sonic Boom é uma merda. Eu gosto de acreditar que esses clones vêm do número de caudas que o Tails tem. 2 caudas, 2 clones. É mais legal encarar esses clones dessa forma. Depois de ver os Tails, o policial sai correndo de novo, até um local mais fechado na mata. Local esse onde ele se encontra com uma estátua. E essa estátua parece muito o tipo de coisa que... Ele tem piercing no mamilo. Com um bagulho pendurado. O cara é bravo. O cara tá usando brinco numa... de uma seita, o que é meio macabro. Quando tu olha pra essa estátua, tu vai notar de cara que tem meio que um símbolo no peito dela. E esse símbolo significa rei em latim. E isso aqui dá muito pano pra manga. Mas antes que o policial... Gente, por que ela tinha associado a tudo de ruim? Não necessariamente tudo. Mas quase tudo. Porque tem coisas boas vindo do latim também. Quer dizer, boas pra alguns, né? O latim vem tudo de lá. Eu tenho que aprender mais de história pra entender do latim, gente. Ai, foda-se o latim. Se ao possa ligar os pontos, a criatura já achou ele. Na cena seguinte, a gente vai ver o policial correndo. E também... Que lindo, meu amor! É possível ouvir os passos da criatura. Nos é dito que o corpo do policial foi encontrado no dia seguinte, dentro daquela estátua. O interior do policial havia sido removido. E apesar dele já ter partido na noite anterior, ele já estava no estágio bem avançado de decomposição. Os policiais que encontraram esse corpo disseram que ele estava tão avançado na decomposição que, abre aspas, ele estava virando nada. Mas como é que faz isso? Tipo,
Tá, pode ter sido o bagulho da estátua. Como é que a estátua fez isso? Acelerar a decomposição. Ou deve ser um bagulho foda. Cal pra investigar a área e remover o corpo de lá, o corpo tinha sumido. Tanto o corpo quanto a estátua estavam desaparecidos. A polícia não faz a menor ideia do que pode estar acontecendo. Mas eles, em hipótese alguma, vão informar essas coisas pra população. O que eles menos precisam agora é histeria coletiva. E no final desse vídeo... Minha cadeira tá fazendo barulho. Que eu tava mexendo aqui e eu percebi, nossa, que barulho é esse? Eu tava entre o balanço lá fora ou um grilinho, mas não. É a cadeira. Que a criatura conseguiu chegar no seu último estágio. Desculpa aí. Nossa, tá parecendo uma baleia pulando pra fora da água. O vídeo não vai nos explicar o que é essa estátua e nem o que o corpo do policial tava fazendo dentro dela. Mas pra mim, isso tá óbvio que se trata de uma espécie de oferenda. Hilltop Zone é onde essa criatura tem vivido. E lá a gente encontra... Provavelmente, né? Sabe quando fica aquelas pelinhas duras pra fora? Ai, eu odeio. Aquelas pelinhas que saem, aí você tenta puxar, sai arrancando teu dedo. Culto. E nela tem literalmente escrito a palavra rei. Provavelmente essa estátua é esse rei. É esse deus que o ouriço passou a louvar? Se for, deve ter sido isso que corrompeu ele. E ele também conseguiu converter o Tails a esses dogmas de uma forma nada convencional. Essa oferta que ele fez com o corpo do policial garantiu pra ele a sua terceira e última metamorfose. E vai piorar. Ai, não acredito. Ele é muito poderoso. Nesse vídeo, a gente vai ver o Knuckles correndo pela Green Hill Zone. Ele vai estar se perguntando por que tudo tá tão vazio. Ele provavelmente chegou aí depois que o ouriço se alimentou de todos os animais que a gente viu lá no começo da série. Em certo momento... Porra, mas o que ele tava fazendo até agora? O que ele tava fazendo até agora, mano? Porra, o bicho tava hibernando enquanto o Sonic matava geral. Ele vai encontrar os destroços de alguns robôs. Ele só conseguia se perguntar quem teria feito algo como aquilo. Depois de se deparar com aquilo, ele continua... Quebrar robô? Mas não tem que quebrar robô no jogo? Eu não sei, não joguei Sonic. Correndo. E mais pra frente, ele iria encontrar o próprio Tails. Como o Knuckles não faz a menor ideia do que tá acontecendo, ele pergunta pro Tails se ele sabia o que tava acontecendo. E o Tails se mostra. A partir daqui, o Tails some. Até porque quem assume a situação daqui pra frente é o Sonic. Nessa hora, o Knuckles vai ter que correr pra se salvar. E de primeiro momento, o ouriço vai estar na sua terceira forma. Mas quando ele nota que essa transformação não seria suficiente pra alcançar ele, a sua última forma se mostra. O que é você? Dá pra ver as mãozinhas até agora, só as mãozinhas. Eu sou o que preciso ser. O Knuckles se nega a acreditar no que ele tá vendo. Uma mão daquele tamanho colocou uma algema desse. Tipo, não que a algema realmente seja pequena. Tipo, pro Knuckles a algema é do tamanho certo. Mas pro Sonic, a algema não é nem isso aqui. Como que ele conseguiu colocar o gema no Knuckles? Quer dizer que o ouriço que ele conhece jamais faria aquilo. E aqui ele levanta um questionamento bom. Nessa parte, a série nos cresce uma dúvida de: será que isso aqui é o ouriço que todo mundo conhece ou se trata de um impostor? E acreditem, existem pontos que podem dar a entender que sim, ele é um impostor. E o mais forte deles é que o Sonic sempre tem uma mancha na barriga. Mancha essa que essa criatura não tem. Então talvez essa coisa tenha aniquilado o ouriço que é spoiler. Você quer? Não é um falso. Conhece e tenha tomado o seu lugar, mas dessa vez fazendo o que o seu Deus manda. O Knuckles continua perguntando: por que ele tá fazendo aquilo? O que ele fez com Tails? Nisso, essa coisa fala que vai mostrar tudo pra ele. E ele mostra. A motivação dele é ele mesmo e um Deus e o Tails? Não peguei. O que é isso? Procure-as. As super esmeraldas. Elas são nossa única esperança. Ele precisa encontrar as esmeraldas do caos para o ritual. Não deixe ele completar o ritual. O que acontece se eu deixar? Eu tô interpretando como se ele tivesse fudido, tá? Se ele não tiver fudido nessa cena, não posso fazer nada. A interpretação já começou, não vou mudar do nada. Ponto, ponto, ponto. Ele vai rir. É isso. Ele vai rir. Rir sentando. Ele vai rir sentando. Pode crer. Mas uma hora ele não vai passar fome não, porque uma hora vai acabar todos os humanos do mundo
E aí ele vai se alimentar do quê? Ele vai fazer uma farm de humano? Legal. Nessa cena a gente tem algo muito importante pra analisar. E algumas coisas passam a fazer mais sentido depois dessa cena. Durante esse showcase, a gente consegue ver uma outra versão da estátua que o ouriço tem cultuado. E com essa foto eu consegui achar a origem dela. Essa estátua se trata de Moloch. Moloch é uma espécie de deus que algumas civilizações antigas cultuavam. O ponto é que essa adoração a esse deus envolvia coisas muito pesadas. Tão pesadas que eu sequer posso relar na informação. Se vocês notarem, essa estátua, ela possui algumas cavidades. Pois bem, as pessoas faziam sacrifícios em nome dessa estátua, colocando os corpos dentro dela. Com a popularização do cristianismo e outras religiões, adorar esse deus se tornou algo estritamente proibido no... Nem imagino por quê. Não só por conta de outras religiões, a gente tá falando de sacrifícios humanos. É óbvio que isso vai ser proibido. O porquê as pessoas fazem sacrifícios pra Moloch, honestamente eu não sei e nem quero me aprofundar nisso. Mas nessa história, muitos têm motivos diferentes, né? Tem lugar que você quer fazer sacrifício pra deixar o cara mais forte. Tem lugar que você quer sacrifício pra você ficar mais forte. Sabe? Cada um tem seu objetivo aí. Aí é mais problema deles do que meu. Não me meto nessas coisas. Não é à toa que o seu deu o resultado que ele queria. Essa criatura tá absurdamente enorme agora. Mas ele não conseguiu. A gente fica sabendo disso porque... Só isso? Ele cresceu. Ele cresceu. Porque do outro lado, alguém vai falar com o Knuckles. Esse alguém não identificado diz pra ele procurar essas coisas aqui, que talvez alguns de vocês não saibam o que é. Mas a gente tá falando de simplesmente as Super Esmeraldas do Caos. Abre aspas. Elas são sua única esperança. Ele precisa das Esmeraldas do Caos pro ritual. Não... Depois das músicas do MC Vivi, você nunca mais consegue ver algo de Sonic e ficar quieto. Você não consegue mais ver as Esmeraldas do Caos. Você não consegue mais ver o Shadow. O Sheldon tem dois motivos. Tem o Sheldon, cara, é o Sheldon. Quem é esse mano aí? É o Sheldon, cara. E tem a música. Então, mano, é bagunça. Pra ele completar o ritual. Nisso, o Knuckles vai perguntar o que pode acontecer se o ouriço completar esse ritual. Se ele achasse as esmeraldas antes dele. E seja lá quem tá falando com o Knuckles, essa pessoa mostra o que acontece. Que pessoa é essa? Esse vídeo se inicia com o Knuckles chegando em Palm Tree Panic, uma das fases presentes em Sonic CD. Assim que ele chega lá, o vídeo é interrompido com um boletim da polícia. Meio que o governo não tem mais como esconder o ouriço, afinal ele tem tamanho suficiente pra engolir um prédio inteiro agora. É dito nesse boletim que É tipo aquele jogo lá de propaganda, que são um buraco assim, aí o seu objetivo é fazer o que o vídeo da propaganda passou, que é engolir um prédio inteiro lá. Só que eles não deixam você engolir o prédio. Sonic conseguiu limpar duas áreas diferentes em questões de segundos. As áreas são Hilltop Zone, que é onde alguns dos games clássicos se passam, e Station Square, que é uma cidade que apareceu em alguns jogos, mais especificamente na série Sonic Adventures. É dito também que ele ficou majoritariamente em Station Square, mas ele não parecia querer comer as pessoas, ele tava procurando alguma coisa, até que de repente ele soltou um grito muito alto. Esse grito fez com que todos os Tails entrassem no prédio que estava na sua frente. Ele deu esse grito porque ele queria que os Tails pegassem pra ele o que ele havia encontrado. Ele havia encontrado a primeira esmeralda do caos. O ouriço tá oficialmente Como ele encontrou isso? Nossa, mas o olho dele ficou azoado também, né? Do que adianta o tamanho se você é cego? à sua frente do Knuckles. E isso é um problemão. Como o Knuckles era a última esperança que esse mundo tinha, ele se juntou com o governo para tentar deter o ouriço. O plano deles era, o governo impediu o ouriço de achar as esmeraldas, enquanto o Knuckles procura por elas. Mas esse plano falhou. O ouriço já é uma ameaça global. Nenhum exército consegue deter ele. Fora que ele já tem uma das esmeraldas. Com isso, o Knuckles dá uma ideia um tanto quanto perigosa e ousada. Ele sugere pra força-tarefa que tá trabalhando com ele que ele volte no tempo. Por que o hype é emo? Tipo, ele é emo sem ser emo. Justamente para poder pegar as esmeraldas do passado e trazer pro futuro e assim aniquilar o ouriço. E o governo dá sinal verde para isso. O Knuckles vai usar da mesma tecnologia apresentada. Ele ainda não tinha o piercing foda dele, que é aquele lá que eu queria fazer. Que ele ainda não tinha. Eu não sei o nome desse piercing, eu não vou decorar. Mas se um dia eu aparecer com ele, sabe o que eu queria fazer ele faz tempo. Mas eu nunca vou saber o nome dele. Sonic CD para poder voltar no tempo. E esse vídeo termina justamente com o Knuckles sendo enviado de volta pro passado. Esse personagem se tornou a última esperança da raça humana contra o ouriço. E se esse plano vai funcionar ou não, a gente vai descobrir na próxima continuação que o seu criador lançar. Gente, essa série aqui... Então até a próxima combinação. Continuação.
É o tipo de coisa que eu bati o olho e pensei, não vou falar sobre. É tosco, é kid demais. Eu tava com medo de... Ai, é muito kid, ai, é muito cringe. Ai, gente, ai, chega. Ai, so kid. Ai, so cringe, véi. Não acredito. Nossa, é muito cringe, tipo, muito cringe. Eu realmente não gosto. Ai, não, é muito, muito cringe. Tomar no cu.